No início de outubro de 2025, quando o objeto interestelar 3I Atlas passou perto de Marte, duas sondas europeias, o ExoMars Trace Gas Orbiter e o Mars Express, posicionaram-se a apenas 30 milhões de quilômetros do intruso, oferecendo a visão mais próxima de qualquer missão da ESA. Nenhuma das sondas fora concebida para este tipo de objetivo, mas agora eram chamadas a registrar algo tênue, remoto e em movimento. O obstáculo era imenso. Contudo, quando o Sistema de Imagem de Cor e Estereoscopia de Superfície, ou KSSIS, a bordo do Trace Gas Orbiter do ExoMars iniciou as capturas, surgiu algo extraordinário. No centro do enquadramento, um ponto branco difuso e vago, descendo devagar. Esse ponto era o 3I Atlas. O que se observa não é o núcleo sólido do cometa, mas a sua coma, o halo nebuloso de gás e poeira que envolve o núcleo à medida que ele se aquece junto ao Sol. O próprio núcleo, provavelmente com apenas alguns quilômetros de largura, é minúsculo demais para ser resolvido. Ainda assim, a coma, que se estende por milhares de quilômetros, destaca-se nitidamente. Ela brilha suavemente sobre o fundo do espaço, evidenciando que o calor solar está a despertar o cometa do seu prolongado sono interestelar. À medida que os gases congelados se vaporizam, arrastam nuvens de poeira para fora, criando essa envolvente luminosa. No entanto, o tamanho total da coma ainda não pode ser avaliado. A sua intensidade diminui rapidamente à distância do centro, fundindo-se no ruído de fundo da imagem. E embora a maioria dos cometas desenvolva uma cauda longa que pode estender-se por milhões de quilômetros, aqui não se vê nenhuma. Pelo menos por enquanto. Os dados do KSSIS indicam que a cauda do 3I Atlas continua demasiado fraca, talvez apenas a iniciar-se enquanto o cometa se aproxima do periélio no final do mês. Nick Thomas, o investigador principal da câmara KSSIS, esclareceu que o cometa é entre 10,000 e 100 mil vezes mais débil do que os alvos marcianos habituais que o KSSIS fotografa. A bordo do Mars Express, a situação era um pouco distinta. As suas câmaras efetuaram exposições bem mais curtas, de apenas meio segundo cada, em comparação com o limite de 5 segundos no Orbiter ExoMars. E até agora, o 3I Atlas não surgiu nesses registros. Mas os cientistas não desistiram da busca. Pretendem fundir várias imagens para amplificar o sinal, na esperança de que o brilho interestelar tênue se revele ao empilharem os dados. Ambas as sondas orbitais tentaram ainda algo mais audacioso, de medir o espectro de luz emitida pelo cometa. Todavia, permanece incerto se o objeto era suficientemente luminoso para que esses instrumentos captassem espectros significativos. A análise prossegue. Nas próximas semanas, as equipas científicas continuarão a reprocessar e a acumular os dados, à procura de indícios sobre a composição real do 3I Atlas e o seu comportamento ao aquecer-se sob a radiação solar. Enquanto isso, a 4 de outubro de 2025, uma das câmaras de navegação do Perseverance registrou discretamente algo notável. Uma fina traço luminoso a atravessar a escuridão do céu marciano. A nave da NASA não se destina à astronomia. É uma câmara robusta que auxilia o rover na condução e no planeamento de percursos. Ainda assim, nessa noite, ao examinar o firmamento marciano sobre a cratera G0, a lente captou o rastro inconfundível do cometa interestelar 3I Atlas a passar a uma distância cósmica de proximidade de Marte. A imagem é agora destacada como foto da semana no site da NASA. Parece alongada e simétrica, quase como se fosse artificial. Mas será mesmo? A câmara do rover está otimizada para detalhes minúsculos em proximidade. Porém, ao observar algo distante, como o 3I Atlas, a cerca de 38 milhões de quilômetros de Marte durante o sobrevoo, cada pixel abrange uma vasta porção do espaço, aproximadamente 12,000 quilômetros de diâmetro. Nesta foto, a faixa brilhante surge cerca de 4 vezes mais longa do que larga. Ao calcular, isso sugere um comprimento de quase 50,000 quilômetros, muito superior ao possível do objeto. E é aí que surge o enigma. Medições anteriores pela missão SERE colocaram um limite superior ao tamanho real do objeto em apenas 46 quilômetros, assumindo que reflete cerca de 4% da luz solar incidente. Assim, a faixa da nave seria 1000 vezes maior do que o objeto poderia ser.
Se o 3I Atlas fosse verdadeiramente um cilindro de 50,000 km, teria aparecido gigantesco nas imagens do telescópio espacial Hubble de julho de 2025, com cerca de 23 segundos de arco. Na verdade, o Hubble não detectou nada disso. Apareceu como um ponto de luz minúsculo e não resolvido. Isso implica que a faixa não pode ser uma estrutura física. Deve tratar-se de um artefato fotográfico. A explicação mais plausível é o borrão de movimento. Para registrar algo tão fraco como um objeto interestelar da superfície de Marte, a equipa de imagem do Perseverance teve de acumular centenas de exposições curtas ao longo de vários minutos. Nesse período, o 3I Atlas deslocou-se de forma perceptível face às estrelas de fundo. Embora imagens como estas tenham gerado agitação nas redes sociais, a melhor fotografia do 3I Atlas pela Navcam do Perseverance foi processada por esta conta no Twitter. O link está na descrição. Entretanto, várias sondas em órbita à volta de Marte, incluindo o Mars Reconnaissance Orbiter, foram direcionadas naquela noite, todos os olhares se voltaram para o mesmo pedaço de céu. Por um curto período, o 3I Atlas transformou-se num dos visitantes interestelares mais escrutinados de sempre, registrado ao mesmo tempo tanto da órbita como da superfície de outro planeta. Mas a imagem que poderá resolver de vez a controvérsia sobre o seu tamanho não veio do Perseverance. Virá da câmara de alta resolução no Mars Reconnaissance Orbiter, que obteve uma nitidez de cerca de 30 km por pixels na observação de 3 de outubro. Isso representa mais de 400 vezes melhor do que o Navcam. No entanto, de forma irônica, muitos sites e transmissões da NASA calaram-se, vítimas de um encerramento governamental justamente quando precisávamos de atualizações em tempo real. Encerrar o acesso público essencial durante um sobrevoo interestelar parece demasiado conveniente, sobretudo quando investigadores de todo o mundo ansiosamente tentam acompanhar o que pode ser o objeto mais peculiar alguma vez avistado no nosso sistema solar. Já há muita especulação fervorosa. Alguns defendem que se trata de um cometa altamente ativo, diferente de tudo o que conhecemos. Outros avançam ideias mais exóticas, como uma sonda vinda de além das estrelas, um fragmento de tecnologia ou até uma nave alienígena. Independentemente da verossimilhança dessas hipóteses, o momento deste apagão levanta suspeitas. Felizmente, temos uma pista. A 2 de outubro, o rover Perseverance captou um rastro numa sequência de exposições de vários minutos. Esse rastro não segue o movimento habitual do fundo celeste de Marte. Em vez de ser vertical ou alinhado com as linhas de estrelas devidas à rotação de Marte, este trajeto é inclinado e uniforme em todas as imagens. É autêntico. Não é um erro. Move-se a grande velocidade. É razoável pensar que o que avistamos foi o próprio 3I Atlas. O crédito pela detecção deste rastro vai para Drill, cujo tweet no Twitter motivou uma análise mais profunda. Agora, o tamanho do objeto continua um enigma, mas as estimativas mínimas agrupam-se à volta dos 5 km de largura, talvez mais. Não exibe a enorme cauda de poeira clássica de um cometa. Pelo contrário, parece envolvido numa vasta coma difusa de gás ionizado e poeira. A sua velocidade é impressionante, cerca de 60 km por segundo, acelerando para um pico próximo dos 68 km por segundo à medida que se aproxima do periélio no final de outubro. Por volta de 25 de setembro, uma ejeção de massa coronal atingiu o 3I Atlas, o que pode ter ionizado ou energizado o seu ambiente. Mas imagens subsequentes de 27 de setembro e 2 de outubro não revelam reestruturações catastróficas, nem rupturas súbitas de cauda ou fragmentação, apenas indícios de expansão gradual na sua envolvente. É por isso que a cobertura da NASA era tão valiosa para todos. A missão JUICE, que se aproxima, interceptará o objeto enquanto este prossegue para o periélio. Contudo, a Sonar Communications adiará grande parte da entrega de dados. Juntos, estes recursos poderão compor um retrato mais preciso do 3I Atlas. Por enquanto, o mistério da faixa não tem relação com engenharia alienígena, e está longe de ser tão colossal como alguns alegam. Mas qual é o tamanho real do 3I Atlas? Determinar o tamanho verdadeiro de um cometa pode ser complicado. O obstáculo reside em distinguir o núcleo da coma nebulosa que o rodeia.
À medida que um cometa se aproxima do Sol, os seus gelos congelados sublimam diretamente para gás, arrastando fluxos de poeira para o espaço, o que cria a sua cauda distinta ou coma. Isso pode fazer o cometa parecer muito maior e mais brilhante do que o corpo sólido propriamente dito. Agora, uma equipe de Harvard, liderada por Richard Kluda, A.V. e Lobby Peter Weiss, examinou observações do Tree Atlas recolhidas entre 15 de maio e 23 de setembro, provenientes de 227 observatórios mundiais através do Minor Planet Center. Compararam a trajetória real com o percurso esperado se apenas a gravidade atuasse. O que descobriram foi um impulso minúsculo mais detetável, inferior a 15 metros por dia ao quadrado. Mas cometas com desgasificação ativa costumam receber um leve empurrão dos jatos de gás que escapam. No caso do Tree Atlas, a aceleração não gravitacional medida é surpreendentemente baixa face à desgasificação observada. Isso indica que o núcleo é suficientemente pesado para resistir em grande parte a esses jatos. A partir disto, os investigadores estimam que o núcleo do cometa pese mais de 33 mil milhões de toneladas, com um diâmetro de cerca de 5 quilômetros, sem contar a coma circundante, e parece ser 3 a 5 ordens de magnitude mais massivo do que visitantes interestelares anteriores. Low argumenta que, dadas as expectativas sobre a população disponível e a abundância de elementos pesados no espaço interestelar, deveríamos já ter detectado muitos mais objetos interestelares de tamanhos modestos antes de encontrar um tão imenso. Mas não o fizemos. E isso torna o Tree Atlas um outlier notável. Lo chega mesmo a considerar uma alternativa especulativa de que o objeto poderia ter origem tecnológica, apontando a massa inesperadamente elevada, o alinhamento da sua trajetória e alguma detecção alegada de níquel sem ferro como pistas provocadoras. Cientistas da NASA, porém, aconselham prudência. A visão dominante continua a ser que se trata provavelmente de um objeto natural. Das imagens, também percebemos que este objeto está ativo, o que significa que à volta do núcleo existe alguma coma que é um sinal de que este objeto é, na verdade, um cometa. Enquanto isso, certos cientistas não se questionam sobre o que é o Atlas de 3 olhos, mas sim qual o seu possível objetivo. A proposta da astrofísica Suzanne Fner é direta, mas impactante. O Atlas pode ser uma semente para a formação de planetas, mas como é que uma rocha errante de outro sistema estelar consegue desencadear o nascimento de um planeta inteiro? Vamos fazer uma viagem. Entramos num sistema solar jovem, onde uma estrela nova se encontra no centro de um vasto anel poeirento. Aqui, grãos minúsculos de rocha rodopiam como fumo, agrupando-se em seixos. Com o passar do tempo, esses seixos transformam-se em blocos maiores e depois, em planetesimais, os componentes básicos dos planetas. Se houver tempo suficiente, eles expandem-se o bastante para atrair ainda mais matéria. Parece simples, mas, como veremos, existe um problema grave nesta visão. Os discos duram apenas alguns milhões de anos até o gás ser dispersado. Esse período parece curto demais para justificar a formação de planetas gigantes como Júpiter e Saturno. Agora, pense noutro enquadramento. Para dentro deste disco cai um objeto interestelar, um corpo já com tamanho suficiente para atuar como um núcleo pronto a usar. Em vez de partir de grãos de poeira, o disco ganha de repente uma base sólida que pode logo começar a atrair o gás e o material em redor. Desta forma, um visitante alienígena poderia acelerar o surgimento de um novo planeta. As simulações de Falcer apoiam esta teoria. Ela descobriu que estrelas massivas são mais eficazes a capturar objetos interestelares do que as menores. E, com efeito, gigantes gasosos são mais frequentes à volta de estrelas maiores. A correspondência entre a teoria e as observações é notável. Se isto for correto, então objetos interestelares como o Muon, Borisov e Atlas não são meros andarilhos. Podem ser as centelhas que dão vida a sistemas planetários. Alguns talvez tenham originado gigantes gasosos em sistemas distantes. Outros até podem ter influenciado os primórdios do nosso próprio sistema solar. É uma hipótese ousada e ainda por comprovar, tal como a de Lois. Objetos interestelares são famosos pela dificuldade em estudá-los. Surgem de repente, deslocam-se a grande velocidade e desaparecem na escuridão. Mas desta vez, estamos um passo à frente, pois detectamo-lo com antecedência considerável.
E a nossa tecnologia pode, por fim, permitir-nos desvendar a sua verdadeira essência, em vez de apenas especular depois de ele partir. Música,